Bom dia para ele, bom dia nossos alunos aí do Instagram. Me chamo Cristóvão Lopes, sou professor de língua portuguesa. Tá bom? Vou ministrar para vocês aqui algo diferente, para mim, pelo menos para mim, diferente, porque nunca tive essa experiência, mas em época de pandemia a gente se adapta, né? E acaba que a gente passa a participar desse universo, a fazer parte desse universo das lives, das aulas online, por exemplo, tá bom? Eu sei que é um pouquinho mais complicado, porque a gente gosta de trabalhar diretamente com o público, a gente espera um feedback, na verdade, um retorno para a gente, para que a gente consiga, de certa forma, dar um dinamismo melhor ao conteúdo, a tudo aquilo que a gente vai trabalhar ou discutir em sala de aula, certo? Então nós vamos tratar hoje sobre linguagem, que vai dar início a uma discussão sobre linguagem e todo o processo comunicativo, tá bom? Em que toda a sociedade precisa interagir, né? E mais do que nunca o que estamos fazendo aqui agora é, na verdade, uma interação com o público. Óbvio que o meio de interação é um meio bem atual, né? Faz parte do nosso universo, todo mundo conhece, já que nessa época de pandemia, principalmente, a comunicação, o distanciamento social que se cria, na verdade, faz com que esses meios de comunicação, esses novos meios de comunicação, sejam uma ferramenta importante no processo comunicativo, tá? Então vamos dar início a tratando do conceito sobre linguagem, por exemplo. O que vem a ser linguagem? Tá? Se a gente parar para pensar, toda a sociedade ela precisa se comunicar, ela precisa interagir, os povos precisam interagir, tá bom? E para essa interação é necessário que haja um elemento básico, uma ferramenta básica que nós chamamos de linguagem. Então a gente pode tratar a linguagem como sendo ferramenta básica da comunicação. Tá? Ferramenta básica da comunicação, ou seja, todo o processo comunicativo precisa de um elemento para que haja interação entre duas pessoas, por exemplo, entre o locutor e o interlocutor. E para isso é necessário que a gente faça uso da linguagem, tá bom? Que, de maneira mais simples, a gente conceitua como ferramenta básica da comunicação. Os gramáticos, eles conceituam de maneira teórica um pouco mais, digamos assim, extensa, didática e ainda pedagógica, digamos assim. Porém, nós, professores que trabalhamos diretamente com o aluno para tentar passar o conhecimento, a gente vai traduzir esse conceito didático para simplesmente ferramenta básica da comunicação. Só que essa ferramenta ela se dá de dois tipos inicialmente, tá? Que são, na verdade, o que chamamos de linguagem verbal e linguagem linguagem verbal e linguagem não verbal, tá certo? A linguagem verbal, assim como nós conhecemos no nosso cotidiano, faz uso do verbo, e o verbo aqui para nós é a palavra, tá certo? Ou seja, a linguagem verbal ela faz uso da palavra em duas acepções, numa acepção oral e numa outra acepção escrita. Oral diz respeito à fala, tá bom? E a escrita diz respeito à representação gráfica daquilo que pensamos, tá? Ou daquilo que proferimos no aspecto oral, tá bom? A linguagem não verbal, ela faz uso de um elemento que chamamos de imagético, por exemplo, tá? Que nos refere à imagem ou simplesmente símbolos, tá? Então, todo o processo comunicativo, tá bom? Que faz uso da linguagem do ponto de vista verbal e não verbal, tá? Está fazendo uso inicialmente da palavra no aspecto verbal,
No não verbal faz uso da imagem, dos símbolos, por exemplo. Então, os textos, as mensagens que vocês mandam no WhatsApp, no Instagram, por exemplo, tá? As leituras que vocês fazem dos livros, dos gibis, dos quadrinhos, tá? Das redes sociais, por exemplo, fazem uso, na verdade, de uma linguagem verbal, tá certo? Seja no aspecto oral ou escrito. Oral refere-se à fala, o escrito refere-se à representação gráfica, tá bom? Que há uma discussão posteriormente para os aspectos de formalidade e informalidade do discurso. Mas isso fica um pouco para depois. A linguagem não verbal faz uso da imagem, de símbolos, tá certo? E um exemplo básico disso é o nosso Código Nacional de Trânsito, que faz uso de todas aquelas placas quando a gente vai fazer a prova de legislação de trânsito, tá? Em que apresentam, na verdade, simbologias que transmitem informação. Essas simbologias representam, na verdade, o aspecto da linguagem não verbal. Há um terceiro tipo de linguagem, que faz uso da junção desses dois elementos, que é o que chamamos de linguagem mista. Tá? Essa linguagem mista se apropria da ideia, tá? Se apropria da ideia dos dois aspectos da linguagem, do aspecto verbal e do aspecto não verbal. Ou seja, apropria-se da palavra, mas os símbolos, a junção de palavra e símbolo representa o que chamamos de linguagem mista. Essa linguagem mista, tá? Não é que a gente leva em consideração uma linguagem verbal, por exemplo, e a não verbal está ali apenas como, digamos assim, um aspecto imagético, só para mostrar que é um quadrinho, que é uma ação que está acontecendo. Não necessariamente. Uma acaba auxiliando a outra, na verdade. Uma acaba justificando a outra. Ou seja, à medida em que a linguagem verbal conta a história, a não verbal vai seguindo uma mesma linha imagética, simbólica, que representa aquele discurso verbal. Tá? Então, resumindo de forma rápida, a linguagem verbal representada pela palavra, no aspecto oral e escrito. A não verbal trabalha com o aspecto imagético. E a mista faz uso da palavra e dos símbolos. Tudo isso para privilegiar o processo comunicativo, tá? Que depende inicialmente de dois aspectos básicos de textualidade que chamamos de intencionalidade e aceitabilidade discursiva. Tá? Todo o processo comunicativo precisa disso e a gente vai tratar disso um pouco mais para frente, tá bom? O processo comunicativo através da linguagem, tá certo? Vai criar na comunicação, e precisa criar na comunicação, por exemplo, um significado, um propósito. Tá? Esse propósito comunicativo, tá bom? Depende essencialmente do que representa a comunicação. Tá? A comunicação ela é um processo meramente interacionista, ou seja, para existir-la, precisa essencialmente, no mínimo, dois elementos, tá bom? O elemento que produz o discurso e o elemento que vai receber esse discurso, por exemplo. É aí que entra o aspecto de intencionalidade e aceitabilidade discursiva. Toda e qualquer mensagem, todo e qualquer texto, toda e qualquer informação que seja criada, tá certo? Ela é criada com uma intenção, tá bom? Essa intenção precisa estar adequada, tá bom? A aceitação do interlocutor. Caso contrário, a comunicação ela vai ficar ferida, ela não vai existir, tá bom? Toda e qualquer comunicação só existe se esses dois elementos estiverem em acordo. Intencionalidade e aceitabilidade discursiva, tá certo? Isso mostra justamente que o locutor e o interlocutor, entre o locutor e o interlocutor, foi estabelecido ali o que chamamos de comunicação. Só que essa comunicação e essa mensagem, esse discurso, elaborado a partir da linguagem, por exemplo, ela se constrói a partir daquilo que chamamos de significação, quando as coisas passam a ter sentido. Para isso é preciso que a gente compreenda um pouco o que é signo linguístico, tá bom? Que através da linguagem nós vamos construir esse signo linguístico. O signo linguístico é, na verdade, uma unidade de representação. Quando a gente diz, por exemplo, casa, quando a gente profere esse discurso casa, ou
escreve casa, o que vem à nossa mente na verdade? Tá certo? Vem à nossa mente uma estrutura como essa, por exemplo. Então observa que esse símbolo, na verdade, ele se constrói a partir de dois elementos, o que chamamos de significante e significado. O signo traz esses dois elementos para o processo discursivo. O que vem a ser esse significante? O significante é a parte concreta, ou seja, a palavra em si. É a palavra que transmite significado. Tá? Significante, palavra. Significado é o conceito que essa palavra cria. Tá bom? O conceito que se cria a partir dessa palavra. Por exemplo, se eu dissesse assim: a cobra picou o homem, aquele homem é uma cobra. Observe a palavra cobra nas duas situações. Tá? A palavra cobra nas duas situações. Uma, ele é ser, na outra, ele é uma característica do ser, por exemplo. Então, observem vocês que o mesmo significante, ou seja, uma mesma palavra, já que significante se assemelha à palavra, uma mesma palavra, ela pode ter diversos significados, tá bom? Então, o signo ele se constrói a partir daí, a partir dessa relação de significante e significado, da palavra e do conceito que se cria a partir dessa palavra, tá bom? Construindo esse conceito, construindo esse significado, tá certo? Aí a gente consegue, a partir da organização que a gente vai dar a esses signos, tá certo? A esses signos, a organização que a gente vai dar a eles, a gente constrói um discurso, a gente constrói uma mensagem que consegue transmitir informação. Lembrando que essa construção depende estritamente do nível de compreensão do interlocutor, do aspecto de intencionalidade e aceitabilidade discursiva. A organização que a gente vai dar para esses signos, que a gente precisa dar, todos os povos da humanidade, por exemplo, do planeta, precisa de signos e de uma organização para que se construa uma comunicação. Então a comunicação depende dessa organização. E que organização é essa? É aquilo que chamamos de língua. Tá bom? Língua, que é um conjunto de sinais organizados, né? Convencionalizados a partir de regras que são instituídas por cada sociedade, tá certo? Com um propósito meramente comunicativo, tá bom? Então, essa língua ela segue preceitos, regras, e essas regras dependem estritamente de aspectos culturais, sociais, políticos e uma série de outros elementos, tá bom? Que a gente discute um pouco mais para frente. Nesse mesmo universo de língua, tá bom? E para que ela seja proferida, para que ela seja, digamos assim, parte representante do processo comunicativo, e tanto a organização que a gente chama de língua, a gente traz para essa discussão a palavra em si, tá certo? O signo, tá bom? Significante e significado, que faz parte do mesmo conjunto, no aspecto oral e no aspecto escrito. E isso faz com que a gente traga uma discussão para um questionamento para a linguagem escrita e a linguagem oral, elas se assemelham ou divergem, por exemplo? Se a gente parar para pensar, a linguagem escrita é um fenômeno cultural, a linguagem oral é um fenômeno natural. O que é isso, na verdade? Por que a linguagem oral ela é um fenômeno natural? Porque naturalmente a gente fala, a gente quando nasce e cresce, naturalmente a gente fala. A gente não precisa de uma estrutura, digamos assim, cultural para que a gente consiga falar. É óbvio que o aprimoramento desse discurso falado depende de um aspecto cultural, mas a origem dele é essencialmente natural, tá bom? Independente de qualquer língua que seja, tá? Já a linguagem escrita, ela representa um fenômeno cultural, ou seja, para a gente aprimorar o discurso escrito, a gente precisa de toda uma estrutura como essa, de algo que a sociedade criou, na verdade, que a cultura criou, por exemplo, que a cultura impôs, tá certo? Então, é uma distinção que há entre esses dois aspectos, tá certo? Que deve ser levada em consideração. Linguagem oral, fenômeno natural, porque naturalmente a gente fala. Linguagem escrita, fenômeno cultural, porque depende de uma série de fatores culturais para que a gente se aproprie desse aspecto, tá certo? Daí a gente traz
para discussão no aspecto oral, ou seja, a fala. O que é isso? Tá? Na fala se concentra aquilo que chamamos de gramática natural, tá certo? Ou seja, o uso que cada indivíduo faz dessas combinações de signos, por exemplo, através da língua, é o que representa aquilo que chamamos de fala. Ou seja, a fala para nós brasileiros, por exemplo, né, está centrada essencialmente num conhecimento mais vulgar, digamos assim, há um aspecto de, como é que se diz? Há um aspecto popular, vulgar, tá certo? Sem seguir um padrão da gramática normativa, tá certo? E a linguagem escrita segue esse padrão, ou seja, culturalmente a gente criou essa distinção entre esses dois elementos, tá certo? Ou seja, para nós a linguagem oral é tido como informal, a linguagem escrita é tido como formal, quando na verdade essa discussão nem deve seguir por essa linha. Uma outra discussão que há também na nossa cultura é que a linguagem oral é uma linguagem equivocada, errada, a linguagem escrita é uma linguagem correta. Não devemos levar em consideração isso. Devemos levar em consideração que a linguagem oral ela pode ou não ser uma linguagem adequada ou inadequada, e não equivocada. E a linguagem escrita ela deve ser levada em consideração sempre os padrões da gramática normativa, tá? Porque ela precisa ser uma linguagem universal. Todos precisam compreender da mesma forma. A linguagem falada ela recebe uma série de valores culturais que dependem de diversos aspectos, como regionalidade, como questão histórica, a diferença de idade entre as pessoas, por exemplo, que isso reflete diretamente no que chamamos de variedades linguísticas, tá certo? Os principais fatores que geram essa variedade, essa possibilidade de variação na linguagem oral são os aspectos regionais, como eu falei anteriormente, tá certo? A possibilidade de variação da linguagem de uma região para outra, tá certo? Ainda aspectos culturais que dependem essencialmente de, digamos assim, de mudança, de distinção de processo comunicativo a partir de diversos grupos sociais, digamos assim, o que chamamos de tribos urbanas, por exemplo. As tribos urbanas elas costumam ser identificadas, na verdade, a partir de um aspecto linguístico, ou seja, a tribo X, a tribo Y fala do mesmo conteúdo de maneira distinta, e isso tem um aspecto diferenciativo, digamos assim, de variabilidade da linguagem no que diz respeito a estes dois grupos sociais. E aí essas variações chamadas de socioculturais dependem estritamente desses grupos, que podem ser inclusive as profissões, dois advogados conversando, utilizando uma linguagem técnica da profissão vinculada a direito, dois médicos da área de medicina conversando sobre uma linguagem técnica, criam, na verdade, entre eles uma identidade chamada de variação sociocultural. Uma outra possibilidade de variação é o que chamamos de variação geográfica, que é o que chamamos de variação regional, tá bom? Ou seja, no Nordeste nós fazemos menção a um elemento, para isso a gente utiliza uma palavra como gerimum, por exemplo. No Sudeste do país, gerimum é conhecido já como abóbora, tá certo? E por aí vai. E assim como os elementos que identificam cada cidadão de determinadas regiões, como o oxente bem nordestino, como o bar, o tchê, tá certo? O uai mineiro, por exemplo, e outras possibilidades que geram essa distinção da maneira de falar dos povos a partir de determinadas regiões. E aí vale lembrar que esse regionalismo, essa variação regional, ela não está centrada essencialmente a partir desse termo regional, não está ligado diretamente ao fato de ser região norte, região sul, região nordeste, região centro-oeste, tá bom? Também é eles. Mas quando ele faz referência a variações regionais, podem fazer menção diretamente a localidades, ou seja, aqui no
em Brasília, que é um outro bairro aqui de Bahia também, eu posso fazer menção àquele mesmo termo, mas utilizando uma expressão, uma palavra, um signo diferente. Isso vai criar, nesse discurso, uma distinção, uma variação regional. Vale lembrar que quem está produzindo o discurso, ou seja, eu que estou produzindo a mensagem, por exemplo, preciso ter esse cuidado ao utilizar essas variedades linguísticas. Eu preciso construir o meu discurso pensando sempre como interlocutor. Então, quando a fala, ela traz essas possibilidades de variações, tá certo? Então, ela faz uso exclusivamente no processo comunicativo de referências, de pontos referenciais, como dois elementos que participam daquele mesmo processo, daquela mesma cultura, daquela mesma região, daquele mesmo grupo, tá certo? Para que haja interação. Não é alheio, tá bom? Não é de qualquer forma. Então, não se usa o termo regional do Nordeste, por exemplo, no sul do país, porque isso pode ferir o processo comunicativo. Isso pode ruir, digamos assim, o processo comunicativo, tá? Quando a variação histórica, ou seja, a mudança da palavra, a mudança da linguagem quanto ao passar do tempo, por exemplo, nós temos diversas possibilidades, tá certo? Ou seja, pode ser simplesmente na condição de arcaísmo, ou seja, a palavra caiu no esquecimento, e isso vai se chamar, e essa palavra nova foi utilizada em detrimento à antiga, vai se chamar de variação histórica, ou aquelas palavras que sofrem um desgaste com o passar do tempo, palavras ou expressões que sofrem de desgaste com o passar do tempo, por exemplo, e que criam novas possibilidades, como voz de ser, e antes que hoje está resumida simplesmente na oralidade, é um ser, se vai, se quer, se compra, né? O vamos em boa hora de antes, que hoje está resumido simplesmente ao bora, tá certo? Isso também vai constituir o que chamamos de variação histórica, tá bom? Então, essa linguagem verbal, palavra, signo, no aspecto oral, tá bom? Depende de uma série de fatores, o uso delas depende de uma série de fatores. E a compreensão por parte do interlocutor, tá certo? Precisa estar vinculada essencialmente àquilo que eu disse anteriormente, a intencionalidade e a aceitabilidade discursiva, ou seja, a aceitabilidade precisa estar no mesmo universo da intenção. Quem produzir o discurso precisa conhecer o interlocutor, saber como é que a mensagem vai chegar até ele. E aí eu abro um parênteses para a produção de texto do Enem, por exemplo. Quando você vai produzir o texto do Enem, acima de qualquer coisa, toda a construção textual, o primeiro ponto a se pensar é em quem vai receber a mensagem. A primeira coisa a se pensar, quem é que vai receber? Como se trata de um leitor universal, então abre precedente para uma discussão bem maior. Olha o que eu disse, leitor universal, tá bom? O que é universal nesse discurso? A oralidade ou a escrita? Tá? Universal nesse discurso é a escrita, porque segue um padrão normativo, como eu disse antes. Então, segue um padrão normativo. Aqui abre precedente para diversas possibilidades, inclusive essas possibilidades de variação. Seguindo essa linha, como eu disse que é um padrão universal, trata-se de um leitor universal, então você deve seguir um padrão, uma norma, tá certo? Que está determinada aí na primeira competência de produção do texto do Enem, que é o domínio da linguagem culta escrita, tá? A escrita, ainda fazendo referência à escrita, uma questão conceitual interessante, é que a escrita, ela representa um estágio posterior da língua. O que é isso? Que discurso é esse? Por que a escrita representa um estágio posterior? A fala surgiu antes. A fala surgiu antes. Tá certo? Então, lá no passado, quando nossos antepassados se comunicavam a partir das culturas rupestres, por exemplo, que eram simbologias, que eram, na verdade, a representação de uma linguagem não verbal, no sentido imagético, tá certo? Depois desses elementos, desses símbolos, logo você percebe a necessidade de se criar alguns ruídos que representassem o processo comunicativo. Dentre esses ruídos, tá certo? Dentre esses ruídos, ou a partir desses ruídos, é que se começa a criar um padrão, uma organização desses
siga um padrão, tá bom? É por isso que muitas vezes a linguagem oral e escrita é dita como a linguagem oral errada e a escrita correta. Por quê? Na linguagem oral é mais comum que se cometa desvios, tá bom? Inadaptações. Por quê? Porque você está pensando aqui e já está proferindo um discurso imediatista. Enquanto que na linguagem escrita, não, você tem um tempo para pensar, para organizar aquelas ideias, para depois você transferi-la para o papel, ou seja, representá-la graficamente. E aí, quando você estiver representando graficamente, há a possibilidade de você cometer o desvio, cometer o erro e voltar atrás e corrigi-la, tá bom? Ainda diz que é um sistema disciplinar e rígido a linguagem escrita. Por quê? Porque isso é de padrão, isso é de regra. Por isso que é tão difícil a gente dominar a nossa língua, por exemplo. Quais são as funções da língua escrita? Funções básicas, tá? Primeiro, transferência. O que é isso? O que é essa função de transferência? É a capacidade que a linguagem escrita tem de superar o tempo e o espaço. Ou seja, como eu falei antes, a linguagem escrita e através dos registros escritos a gente pode guardar a história, guardar o conhecimento para sociedades futuras, por exemplo. Então ela tem esse poder, tá bom? O poder de superar o tempo e o espaço nesse sentido, conservando nessa possibilidade os registros históricos, sociais e por aí vai. Tá? Preservação é uma segunda função. Ela armazena informações, ainda levando em consideração a questão de tempo, ela consegue armazenar informações para o futuro, consegue armazenar informações para daqui a 5 minutos, informações essas que eu preciso me lembrar. Posteriormente eu faço um registrozinho chamado de lembrete, por exemplo, tá certo? Memorização, preservação momentânea, ou seja, eu preciso preservar aquilo que eu estou discutindo agora, eu preciso relembrar depois. Então eu faço um registro escrito, tá certo? Então também isso aí tem essa função. Função social, político-cultural, que é uma relação com a consciência de nacionalidade, por exemplo. Essa relação social, político-cultural, ela depende muito, na verdade, tá certo? De todo um processo cultural, social, político, tá bom? E de gêneros e tipos textuais que são produzidos. Ainda uma outra função, a função artística, veículo das grandes obras, por exemplo. Ou seja, a linguagem escrita ela registra de maneira artística grandes produções literárias. Tá bom? A própria literatura em si é conhecida como a arte da palavra, a arte do signo, tá bom? Do significante, do significado e suas multiplicidades de sentido, por exemplo, tá bom? Ainda a produção de conhecimento, por conservar teorias, tá bom? Teorias que formam e que informam a sociedade até hoje, vai continuar formando e informando para sempre, tá bom? Em resumo, temos tempo ainda? Em resumo, podemos dizer que a linguagem é qualquer forma de comunicação, tá? Qualquer forma de comunicação, ou seja, qualquer coisa, qualquer elemento, simplesmente, se eu fizer este símbolo e ele me servir para estabelecer a comunicação com o meu interlocutor, isso vai ser chamado de linguagem. Se fizer parte do processo comunicativo, um aceno, um sinal, um objeto, um movimento, por isso a arte, a dança, a arquitetura, a pintura, a escultura representam, na verdade, linguagem, tá bom? Porque eles conseguem transmitir expressões, conhecimento, informações, intenções, tá? Aí, em resumo, a língua é a linguagem, mas que faz uso de quê? Do signo, da palavra, tá certo? Só que a língua, ela consegue, dentro do seu conjunto de preocupações, organizar essas palavras de tal forma que a gente consiga transmitir uma informação. Então, chamamos de conjunto de regras, tá certo?
A linguagem ela é fundamental para o conhecimento, ou seja, a gente só consegue proferir, transmitir conhecimento para a sociedade, para o outro, para o interlocutor, a partir da linguagem. Sem linguagem a gente não consegue esse feito, tá? A linguagem ela é facultada essencialmente ao ser humano, né? Para comunicação. Há inclusive uma discussão sobre linguagem animal, mas a gente não vai entrar nessa discussão aqui, tá bom? Então ela é facultada ao ser humano, porque o aspecto internacionalista da linguagem e da língua portuguesa essencialmente, tá? A língua é um sistema de signos e a fala, ela depende essencialmente de todo um processo cultural, de um processo bem mais, digamos assim, pessoal, tá certo? Bem mais pessoal. Então, gente, nós pensando ainda sobre linguagem, sobre níveis de linguagem, sobre o processo comunicativo, para a gente estabelecer uma boa interação, tá? Uma boa comunicação, é preciso que a gente tenha em mente o que seja linguagem, quais são os tipos de linguagem, tá certo? Depois a gente precisa perceber que essas linguagens vão construir significados, tá certo? E que a construção desses significados depende inicialmente da palavra que vai representar um signo, tá bom? Que representa um conjunto entre significado e significante, onde o significante é a palavra e o significado é o conceito que se cria a partir daquela palavra, tá certo? Então, basicamente isso que eu tenho para trazer para vocês inicialmente sobre o conceito de linguagem. Num próximo encontro, a gente ainda falando sobre linguagem, um conteúdo um pouco extenso, tá? A gente vai discutir a parte dos elementos da comunicação e as funções da linguagem, tá certo? Essas funções, elas são essenciais e ainda permanecem calçadas naqueles dois elementos de textualidade que eu mencionei para vocês anteriormente. Ainda estão ligados à intencionalidade e à aceitabilidade discursiva. Não dá para se compreender uma mensagem se quem produziu, por exemplo, não faz parte da mesma língua, não faz parte do mesmo universo que eu. Isso quer dizer que, com isso eu quero dizer que não fala a minha língua, tá bom? E esse não fala a minha língua pode estar preso não só à questão da língua, do conjunto de signos de determinados povos e países e localidades, tá? Mas também está vinculado ao fato de eu morar em Bahia, o cidadão morar em Santa Rita e a gente, nesses dois universos, a gente construir discursos que não façam com que haja entre os dois um ruído na comunicação. Então, isso já constitui o que chamamos de inadequação, qualquer outro discurso, mas não faz parte do processo comunicativo, isso não representa a linguagem, tá bom? Então, com isso, gente, eu finalizo aqui, tá bom? O meu discurso, a minha explanação sobre linguagem, a minha participação com vocês. Agradeço de coração a ONG, agradeço a seu Cícero e a tantos outros que me convidaram a participar desse projeto tão interessante. Chamo a atenção para todos sobre a responsabilidade desse trabalho que é feito aqui, por exemplo, tá bom? Que ajuda tantas pessoas que não têm a condição de pagar um curso, de formação para acessar a universidade, e aqui você tem inteiramente grátis. Então, de certa forma, a gente precisa valorizar isso e sempre que a gente puder, a gente vai valorizar ainda mais. Então, vai ficar aberto aí para vocês aí uns 5 minutinhos aí, para quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, quiser interagir, a gente possa fazer isso, tá bom? Então, fica a critério de vocês. Se o senhor quiser colocar frontal para o senhor, caso alguém quiser interagir, entendeu? Deixa eu ver aqui.
Se tiver algum questionamento aí sobre linguagem, o processo comunicativo, alguma dúvida que eu puder tirar, então nesses 5 minutinhos aí, estou à disposição de todos. Vale lembrar, gente, também que é inaugural, entendeu? É tudo muito novo, principalmente para mim. Eu nunca fiz lives, nunca dei aula essencialmente para um canal, por exemplo, como esse, né? Virtual. E aí, para a gente que depende muito de interação, de questionamentos, é tudo muito estranho. Então, a gente às vezes até dá uma titubeada, digamos assim, mas a gente precisa se adaptar. Em épocas como essa, a gente precisa se adaptar a esse meio e fazer disso agora talvez até um meio de vida até, né? Porque ninguém sabe como é que vai ficar a sociedade depois de uma pandemia como essa, se a gente não precisa desse elemento novo, desse artifício novo que auxilia inclusive todo e qualquer processo educacional, né? Principalmente agora, numa situação como essa, tá bom? Sullivan pedindo que eu resumisse aqui o que eu falei. Bom, Sullivan, de maneira mais rápida aqui eu posso até te dar um resumo sobre esse aspecto de linguagem, por exemplo. Eu diria o seguinte, que linguagem é a ferramenta básica da comunicação, ou seja, todo processo comunicativo, todo processo de interação entre povos precisa da linguagem, independente de qualquer linguagem que seja. Tá? Essa linguagem ela vai se dar inicialmente de duas formas, linguagem verbal e não verbal. Na verbal faz uso da palavra, não verbal faz uso do aspecto imagético, ou seja, do símbolo, tá bom? E aí depois aparece um terceiro viés, que é na verdade a linguagem mista, que faz uso dos dois elementos, da linguagem verbal, da palavra, e da imagem, né, auxiliando uma a outra, ou seja, uma justificando a outra, tá certo? Essa linguagem verbal, ela se apropria de dois aspectos, que é o aspecto oral e o aspecto escrito, que aí ele menciona a questão natural, por exemplo. A linguagem escrita, ela é um fenômeno cultural, a oral ela é um fenômeno natural, porque naturalmente quando a gente nasce, a gente fala, tá bom? Independente de qual língua ou de qual sociedade a gente pertence, mas naturalmente a gente fala. Já o aspecto gráfico, ou seja, escrito da linguagem, tá bom? Ela depende da escola, que a escola faz parte da cultura de um povo. Tanto que antes nem existia escola, tá? O papel de formar a cidadania estava centrado essencialmente às igrejas, né? E posteriormente ao teatro. E depois que a escola entra nesse aspecto, nesse processo como um aspecto cultural. Então, por essa razão, tá bom? E aí, ainda sobre a questão da linguagem verbal, da questão do signo, significante e significado, a gente vem para a língua, que é o conjunto construtivo das regras de signos e a organização de signos que se dá e que faz com que o processo comunicativo seja interacionista, tá bom? E a fala, ela depende essencialmente do povo que participa daquele universo, por exemplo. Então, nós brasileiros, nós temos como linguagem oficial a língua portuguesa, materna não é a língua portuguesa, a gente sabe que a nossa língua materna é o Tupi-Guarani, tá certo? E dentro dessa língua portuguesa a gente constrói na fala algumas, digamos assim, variações, possibilidades diferentes de se comunicar, tá bom? Então, espero que tenha agradado a todos aí, espero que tenha atingido meu objetivo, espero melhor.